E por causa da íris, ela me deu, Andréia, eu diria um upgrade. Porque eu acho que você vai lembrar que com a reflexologia podal, a gente consegue, por meio de algumas marcas e sinais nos dedos dos pés, ver determinadas características da pessoa. Sim. Mas com a íris, a gente consegue pegar a herança genética, o perfil de personalidade. Nós temos também o cronorístico, que é como que um relógio biológico. Isso sem contar que nós podemos ver a condição atual da pessoa pensar, sentir e agir. É muito profundo isso. Então, na verdade, quando eu vou fazer a primeira consulta, que é a anamnese, geralmente dura 1h30 ou um pouquinho mais, a gente fotografa a íris da pessoa e já nesta primeira avaliação, a gente já consegue, na tela da televisão, apresentar os olhos dela e pontuar algo que seja muito específico da pessoa. Que interessante. Então, nessa primeira sessão, a pessoa já sai literalmente sabendo uma herança genética. Da onde vem isso? A íris dos seus olhos revelando quem você é. Da onde vem isso? Tá. Olha, há muitas histórias. Na verdade, a íris, ela é muito mais antiga do que nós imaginamos, tá? O próprio pai da medicina, ele já dizia lá nos idos do povo grego, não deixe de olhar as meninas. Eram como eles chamavam a íris. Por quê? Ele dizia, por meio dela, nós vamos ver como a pessoa está na questão da sua alimentação. Então nós estamos falando aí de algo que está registrado há mais de 3.000 anos atrás. Entretanto, a parte ocidentalizada da íris começou na Europa. Nós estamos falando ali nos idos dos séculos 17 e 18, onde, aí por isso que a íris tem como o símbolo a coruja, se menciona que um jovem que já tinha vocação para a medicina, inclusive ele se tornou médico, ele foi pegar uma coruja e ele acabou machucando a patinha dela. Só que o que chamou a atenção? Imediatamente após essa lesão que esse animalzinho teve, a coruja, ela apareceu um sinal localizado às 6 horas no olho dela, exatamente na mesma linha direcionada da patinha. E aquilo o intrigou. E ao passo que ele foi cuidando dela, aquele sinal foi desaparecendo. Então, por meio dessa ocorrência, eles dizem que ele começou a ter a curiosidade de estudar humanos. Então, as características da íris, elas podem mudar com o tempo. Sim. Algumas delas. Você pode analisar a minha íris hoje, ela está de um jeito, e amanhã ela está de outro. Se você tratar aquele sinal, que nós chamamos de um sinal iridológico, ele pode ficar menos forte, mais claro. Sinal que melhorou, sinal que exatamente. acentuou. Então, o que a gente faz, por exemplo, numa avaliação? A Andréa chegou, aliás, essa você ainda não conhece, faço questão que você vá lá para conhecê-la. Então eu vou preencher a sua ficha contigo da anamnese e depois disso nós vamos fotografar a sua íris. Vou pegar essa fotografia, as duas, né, direita e esquerda, nós vamos colocá-la lá na tela e junto com você eu vou pontuar alguns sinais que aparecem. Tem material que você quer mostrar? Temos? Bora lá ver. Vamos lá então. Então, Bora. por exemplo... Hoje aqui, vai ser uma aula, gente. Olha lá. Então, por exemplo, nós temos aqui uma íris, tá? Lado direito, o lado esquerdo. Tá? Se você olhar, André... Gente, eu já tô olhando aqui, tem estômago, detalhes. tem brônquios, tem tudo aí. Todo o nosso corpo, eu sou uma íris, dizer, está mapeado. Todo ele. Então, imagine, por exemplo, que você não me diga nada, mas eu fotografei a sua íris
ou até que minta. Isso acontece, tá? Mas é raro. O pessoal hoje diz assim, não adianta mentir para o jura, né? Mas vamos imaginar que você, a princípio, não me conte algo. Digamos que você apareça com uma cor mais escura aqui nessa região. Tá vendo aqui o amarelinho e esse lilás aqui? Gente, eu queria um espelho para me olhar agora. Tá. Você vai lá e você vai ter a sua íris fotografada e depois enviada para você. Tem que ser sem lente, sem lente, a natural, tá? Eu vou olhar, imagina que esteja bem escura em comparação à cor ciliar tua, a cor da tua íris. Essa aqui está mais escura. Prontamente, eu já vou começar a avaliar que a sua digestão é lenta, que você tem algumas dificuldades no seu sistema digestório. Por quê? Porque algo mais escuro indica para mim hipo. Hipo significa lento. Outro exemplo, é muito comum. Algumas pessoas, elas chegam lá e elas dizem assim para mim, olha, Jurandir, eu não sei o que eu tenho, mas eu sei que eu não estou bem. Então, muitas vezes, o tipo da íris, se ela tem marcas, se ela não tem marcas, Jurandir, mas como assim marcas? Eu vou te exemplificar por uma que eu trouxe aqui, ó. Quer ver? Aí você vai entender e quem sabe o nosso público também vai entender. Nós estamos olhando aqui uma íris, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Você vai poder ver aqui, Andréa, deixa eu colocar o microfone de uma maneira que o meu som saia. Você vai ver, por exemplo, aqui nós temos uma íris clara, mas você consegue observar que ela tem várias pintinhas, como se fossem marquinhas. Nós chamamos, por exemplo, isso de psoras. Maiores, menores. Isso. É o mesmo olho isso aqui? É o mesmo olho. Tá visto vendo? de então, diferentes ângulos. Se você olhar um outro, por exemplo, veja que ele já não tem marquinha nenhuma. Não. Mas ele já tem uma linha mais parece um desenho. Um desenho, isso. Se você olhar um pouco mais aqui embaixo, você vai ver que essa aqui, ó, ela tem várias lacunas ou buracos. Percebeu? Como se ela fosse tivesse um alto contraste, né? Isso. Cada tipo de íris. Qual que é mais saudável aqui? Não há mais saudável. Essa aqui é o seu perfil de personalidade. Não. Então, por exemplo, essa aqui que eu chamei a sua atenção, que tem várias marquinhas, dentro da iridologia do perfil de personalidade, nós dizemos que é uma pessoa gema ou joia. Você pode olhar aqui também, olha, um outro exemplo de uma outra íris, ó. Ela também tem várias marquinhas. E você pode observar que é diferente da de baixo, que é diferente da de baixo. Essa flor aqui tá terrível. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essas lacunas, que foi como se fossem pétalas, nós tivemos que ela tem um perfil tipo emocional. Ela é uma flor. Então, pessoas assim, normalmente elas têm uma espontaneidade, elas são muito criativas, elas são aquelas pessoas impulsivas que agem pelo coração. Já uma pessoa joia, ela é muito analítica, observadora, ela é detalhista, ela é racional, ela é até rígida mentalmente. Outros, como por exemplo essa aqui embaixo que eu falei para você, que é essa aqui, uma correntinha, ela já é aquela pessoa mais sensível. Ela gosta muito de demonstrar de maneira o seu carinho, o seu afeto. Agora eu já não sei o que eu sou, acho que eu sou um pouquinho de tudo. Ah, esse é um detalhe. Tem um pouquinho de tudo? Existem pessoas que podem ter mais de um padrão psicológico. Por exemplo, eu, sou um corrente joia. O meu predominante é corrente. E o meu secundário é joia. Quais as características do corrente? Então vamos lá. Geral. Corrente, por exemplo. Um corrente é aquela pessoa que gosta de ajudar,
É aquela pessoa generosa, muitas vezes gosta de abraçar, gosta de elogiar e receber elogios. Ele é um perfil corrente, ele gosta da harmonia, ele é agregador. Então, um corrente puro, não é o meu caso, por exemplo, um corrente puro, ele chega num ambiente, ele consegue ter a sensibilidade de perceber que tem alguma coisa errada. Ninguém falou nada, mas ele tem essa capacidade. Vamos lá, como eu disse, eu sou um corrente joia. O joia, vamos imaginar um joia puro. Ele é aquela pessoa detalhista, analítico. Eu não sou joia. Ele é aquela pessoa que chega, já não gosta muito de toques. Então, quando ele for cumprimentar você, se ele percebe que você já vai abraçar ele, ele já faz assim, tipo, para te dar uma distância segura dele. Ele também não é muito de ficar muito meloso. Para ele é muito prático. Só que ele é aquela pessoa que observa tudo. É o analítico. Ele é o analítico, então ele está o tempo todo observando. Não necessariamente para criticar, mas porque ele precisa se sentir confortável naquele lugar que ele se encontra. Então, por exemplo, hoje é muito comum a gente pegar pessoas que têm 2 padrões. Só que nessa análise eu vou verificar qual é o padrão primário, chamado padrão dominante, e o padrão secundário. E aí eu vou passar isso para a pessoa. E vou explicar para ela o que? Durante o tratamento, durante a terapia, como é que ela vai se comportar, o que ela pode esperar, o que ela não pode esperar e etc. Então, de outros. A iridologia, ela é mais a personalidade. Não só. Temos a iridologia física. Então, por meio de marcas e sinais, por exemplo, num mapa desse, eu consigo olhar uma pessoa e dizer assim, olha, você tem um sinal aqui na coluna lombar. Você já foi verificar com um médico especialista? Já fez um exame de imagem? Então, muitas vezes eu olho, chega pessoas lá na clínica e já teve vários casos de eu olhar uma pessoa pela íris e dizer assim para ela, olha, eu sugiro que você vá procurar tal especialista. Aí a pessoa pergunta, mas por quê? Aí eu falo, tá vendo esse sinal aqui? Esse sinal é nesta área, a íris não faz um diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o profissional médico com os exames necessários. Mas a gente encaminha a pessoa, é como se eu direcionasse, olha, Andréia, notou esse sinal? Esse sinal pode indicar alguma disfunção em tal área. É uma triagem. Isso. Então você procure tal médico, tal médica, tal profissional, solicite a ele exames específicos para que ele possa fazer um diagnóstico.